E para falar sobre compra por impulso, da onde vem isso, nós estamos aqui com a coach de finanças e negócios, Luciana Fiô. Luciana, obrigado pela presença. Obrigada a você, obrigada a você. Prazer receber você aqui. Agora, estava rodando a matéria sobre... Como é o nome desse negócio, rapaz? Oneomania. Muito obrigado por me salvar. Nem todo mundo que compra por impulso sofre de Oneomania. Devia treinar essa palavra antes. É melhor nem esquecer essa palavra. É verdade, né? Pergunta uma vez só e acabou. Não, na verdade, nem todo mundo tem essa doencinha, oneomania, porque é uma doença. Oneomania é uma patologia, né? Patologia é uma doença, e doença é quando faz mal para a gente e faz mal para as pessoas ao nosso redor. E é uma coisa que a gente não tem controle e precisa de ajuda. Mas muitas pessoas, elas são só impulsivas. E são impulsivas porque não definiram ainda suas prioridades, não sabem bem o que fazer com o seu dinheiro. Às vezes a gente até diz assim, queria ter dinheiro para viajar, para comprar um apartamento, mas a gente não se planejou para aquilo. A gente quer, mas está só no desejo, não virou um objetivo. Então a gente pensa assim, eu vou gastar com esse sapato, com esse vestido, ou vou fazer minha viagem, mas a gente nem acredita que essa viagem vai sair. Aí a gente compra o sapato ou o vestido. Então, não é exatamente uma doença nesse caso, né? Existem casos de doença, mas na maioria das vezes falta aí um planejamento. Segundo o Meu Bolso Feliz e o SPC Brasil, aproximadamente 53% dos brasileiros admitiram comprar por impulso. Então, esse número já comprova que o brasileiro compra por impulso, pelo menos metade dos brasileiros. Por que a gente compra por impulso? O que causa esse fato de eu comprar algo que eu não preciso, por exemplo? Que olha que interessante esse dado, que bom que a gente admite, né? Que bom que metade dos brasileiros está admitindo que está comprando por impulso. O comprar por impulso é comprar sem coisas que não têm muita necessidade, é meio sem pensar. Né? E a gente faz isso porque as nossas decisões, elas não são racionais, 100% racionais. Né? Tem um pedaço racional e um pedaço emocional. Então, tem alguns gatilhos que fazem a gente sentir uma emoção de querer comprar. Né? Tem o famoso eu mereço. Quem que nunca disse assim, eu mereço, a gente vai lá e compra. Né? Tem gatilhos assim, circunstanciais, uma promoção, ou a gente está de férias, ou é meu aniversário, aí eu vou lá e compro. E tem até gatilho emocional, coisas emocionais que fazem a gente comprar. Estou triste, vou gastar e vou comprar para ficar alegre. Estou alegre, vou gastar para comemorar. Então, a gente precisa conhecer esses gatilhos, assim. Sabia que tem gatilho até físico? Se você tiver com fome, você gasta mais? Rapaz, é mesmo? Porque quando a gente está com fome, a gente está de estômago vazio. Sim. E aí, estômago vazio, o corpo produz uns hormônios, um deles é a grelina. E aí, o corpo diz assim, Evandro, você está com fome, cara. Seja impulsivo e coma alguma coisa. Só que aí você está com o hormônio da impulsividade no corpo, entra num shopping para ir na praça de alimentação, só que antes você passa numa loja que tem lá promoção. Essa impulsividade serve para tudo, né? Para tudo. Não tome uma decisão com fome, porque você vai tomar uma decisão impulsiva. Então, é por isso que a gente gasta por impulso, porque a gente não conhece esses gatilhos. E a gente também não define muito nossas prioridades, aquilo que a gente realmente precisa. Então, sem saber o que eu realmente preciso, às vezes sem acreditar que eu posso ter aquilo que eu realmente quero, né? Poxa, eu vou guardar dinheiro para ter alguma coisa, sei lá, um apartamento, tão difícil comprar um apartamento. Aí eu vou gastar, né? A vida é curta, tem que aproveitar. Esse é um gatilho. Agora, você falou de gatilhos, e acho que não necessariamente a compra por impulso está ligada com o endividamento, né? Pode ser que esteja ligado, né? Eu acabo comprando demais e me endivido, que é muito complicado. Mas não necessariamente eu esteja endividado, porque eu posso ter um dinheiro sobrando a mais, continue comprando por impulso, isso acaba sendo um problema da mesma forma, né? Sim, exatamente. Foi legal você falar disso, porque assim, uma coisa é consumo e uma coisa é consumismo. Consumo, tudo bem, né? A gente ganha dinheiro. Dinheiro não é um fim, dinheiro é um meio. Ninguém vai levar dinheiro para o caixão, não dizem isso. Então, assim, a gente não vai ficar só acumulando dinheiro e eu não vou gastar com nada. Então, a gente consome, tem coisas que são importantes para o nosso conforto, para a nossa sobrevivência, né? Então, consumir, tudo bem. Agora, consumismo é quando a gente gasta por impulso, ou seja, não são nossas prioridades. A gente gasta motivado por algum gatilho e a gente gasta mais do que pode.
a gente consome de uma maneira que é prejudicial para mim e para o outro. Né? Porque tem uma coisa importante, assim, quando a gente consome, a gente está consumindo recursos também do planeta, né? Então, assim, dependendo de como eu estou consumindo, eu tenho um carro, o carro do ano, e aí uso muito aquele carro, aí consumo a gasolina e a poluição, enfim, a forma como eu vou consumir, se ela for exagerada, ela não faz mal só para mim e para o meu bolso, ela faz mal para o outro, faz mal para o planeta, que os recursos são escassos. Então, é isso, assim, consumo, ok. Agora, consumismo é que faz mal para a gente pode se endividar e faz mal para o outro também. Legal. Agora, nem sempre a gente tem alguma coisa e sabe que tem aquilo. Por exemplo, eu posso ser um consumidor impulsivo e não sei que tem. Não sei que tenho isso, por exemplo. Tem como identificar? Assim, eu consumo demais e acho que não, e aí tem, isso aqui pode ser um indício que realmente você é compulsivo. Aquele outro detalhe pode ser um indício que você é compulsivo também. Para eu, a ficha caiu agora. A Luciana está falando, eu preciso tomar cuidado com isso aqui. Então, eu diria o seguinte, para diagnosticar essa compulsão como uma patologia, né? Patologia é a doença, então teria que ser um profissional de saúde para diagnosticar. Mas eu posso dar uma ajuda para você avaliar se essa sua compulsão pode ser a oniomania, por exemplo. Então, assim, se ela é incontrolável, é um sinal. Se ela faz muito mal para você, tem uma certa ressaca depois, você compra, na hora fica feliz, mas depois você já está insatisfeito e quer comprar outra coisa, isso pode ser outro sinal. Mas eu gosto de acreditar que a maioria de nós não temos a compulsão, a patologia, não é uma doença. É uma falta de planejamento, de trabalhar também a parte racional, para que a racional nos ajude a lidar com o emocional. Então, eu diria que uma boa saída é você contratar um coach de finanças, que vai te ajudar, por exemplo, a enxergar qual é a sua prioridade. Eu quero viajar, mas é tão caro, aí você não guarda o dinheiro e gasta com outras coisas. Mas vamos lá, vamos ver quanto custa essa viagem, vamos transformar um desejo num número. Aí, quando a gente transforma, a gente cria metas. 3 mil daqui a 10 meses é R$300 a cada mês. Né? Então, assim, poxa, R$300 é mais fácil do que 3 mil. O que eu preciso fazer para guardar 300 esse mês? Aí a gente deixa de gastar com alguma coisa que a gente não está querendo tanto assim, porque eu quero muito a viagem. Não é deixar de gastar, é trocar aquele gasto por aquele gasto lá na viagem, compra lá na viagem. Que vai ser muito mais legal, inclusive. Muito mais legal. Então, às vezes, falta essa parte racional, né? Esse planejamento que um coach de finanças te ajuda a fazer. Porque aí, se você tem esse racional, aí você consegue lidar com o emocional. Se ainda assim for muito difícil lidar com o emocional, aí eu sugeriria, assim, uma terapia, conversar com um psicólogo, porque aí pode ser uma oniomania. Mas se a gente consegue trabalhar tudo isso, eu acho que eu vejo isso no meu trabalho, muita gente consegue se controlar. Agora, Luciana, alguns números também apontam que essa compulsão tem uma porcentagem maior nas mulheres. E aí eu fico me perguntando por que isso também, se a questão emocional da mulher talvez seja mais intensa que o do homem. E aí também aquele famoso, que eu particularmente acho um baita de machismo, tá? Eu acho um baita de machismo que minha esposa, graças a Deus, não é gastona, eu deixo cartão de crédito com ela. Graças a Deus tem um monte de mulher tomando conta do mercado de trabalho aí, conscientes, ainda bem. Mas tem aquele famoso ditado, né? Olha, não deixa cartão com a mulher não, que a mulher vai comprar e tal. Enfim, o que falar disso tudo? Então, o que eu percebo, até no meu trabalho, assim, eu percebo que as mulheres gostam de consumir, mas o ticket, que é assim, o quanto a gente gasta em média nesse consumo, é menor do que o dos homens. Os homens, realmente, pelas pesquisas, tem pesquisas que dizem que as mulheres consomem mais, mas o homem, quando consome, é o carro, é um relógio caro. Um valor muito maior, o valor né? é maior. Entendi. Então, assim, defendendo aqui a mulherada. Porque consumir, todo mundo consome. Mas existem esses estudos, sim. Mas eu também já notei, já existem pesquisas sobre isso, que as mulheres também estão mais interessadas do que os homens em melhorar suas condições financeiras. Eu tenho mais clientes mulheres do que homens. E mulheres que me procuram para investir melhor, para aprender a fazer mais dinheiro no seu trabalho, para aprender a se organizar financeiramente. Então, vejo muitas mulheres buscando mais se organizar. Então, assim, eu acho que talvez tenha um pouco do perfil feminino, nós somos mais emocionais em muitos aspectos. Sim, verdade. E consumir tem a ver com a emoção. Então, eu acho que do mesmo jeito que a gente hoje nas pesquisas está aparecendo muito como consumista, a gente aprendendo a lidar com as nossas emoções, o autoconhecimento é importante para isso, e, de novo, por isso o coaching ajuda,
a gente se conhece e a gente aprende a lidar melhor com as emoções. E aí a gente se torna, então, uma consumista inteligente, né? A gente consome, mas de forma inteligente. Agora você falou aí, acho que isso é interessante demais, para saber na prática como é esse planejamento financeiro, sabe? Eu contrato a Luciana, uma coach de finanças. Olha, Luciana, eu preciso ir para Jeri, por exemplo, um lugar que eu sou apaixonado lá no Ceará. Uhum. E aí você analisa quanto eu ganho, a minha renda familiar, quanto é o valor da passagem, os meus custos, e a partir daí você faz um percentual de quanto eu tenho que guardar por mês, contando passagem, estadia, alimentação no lugar, é basicamente isso. E aí, você vai viajar daqui a um ano, então você faz um planejamento de 12 meses para eu guardar e ter o dinheiro lá. Na verdade, só com uma pequena diferença. Esse é o resultado que a gente vai ter, mas não sou eu que faço. Eu te apoio, Legal. te ajudo a você fazer. Legal. Né? Então, eu mostro para você qual é o raciocínio, o que você precisa pensar. Né? E você vai pensar, eu dou ajuda para os meus alunos e para os meus clientes, exatamente isso. Primeiro, vou aqui então ajudar você que está assistindo, transformar o seu desejo, isso que você quer muito, que você sabe que depende de dinheiro, transforma num número, né? Então, assim, quanto que eu vou precisar para aquilo? Depois, define no tempo. Em quanto tempo? Quando vai ser essa viagem para Jeri? Né? Quanto ela vai custar e quando ela vai ser? Aí, nesse momento, a gente transformou esse nosso sonho, essa nossa vontade, num objetivo. O objetivo é quando ele vira um número e é definido no tempo. E aí, qual é a minha estratégia? Qual vai ser o meu plano para realizar? Pode ser todo mês guardar um dinheiro, pode ser eu mudar alguma coisa no meu trabalho, se eu sou um profissional liberal e consigo mais clientes para ganhar mais. Legal. Então, eu ajudo a pensar em estratégias. E, além disso, eu apoio também as pessoas em elas se conhecerem suas emoções, conhecerem os gatilhos que estão despertando esse consumo e quais vão ser os gatilhos que vão despertar o foco na estratégia. Então, na verdade, assim, eu te dou um apoio. As respostas estão dentro de você. Como resistir às promoções, hein? O tal do sale, como é que faz? Então, tem muito a ver com aquele plano, Sim. né? Com as prioridades. Sabe por quê? Eu tenho a impressão da seguinte, eu não estou precisando de uma bermuda. Aí eu vejo lá, promoção, compre uma e leve outra, por exemplo, ou 70% de desconto. Eu vou comprar aquela bermuda mesmo sem precisar. De fato, eu estou com uma bermuda nova e comprei barato? Sim, mas eu não comprei barato. Eu gastei um dinheiro que não precisava gastar. Eu penso mais ou menos assim, com comida a mesma coisa. Eu vou no mercado e aí eu nunca compro requeijão, mas o requeijão está em promoção. Só porque está em promoção eu compro. Na verdade, eu não economizei, eu gastei. Porque eu não compro requeijão nunca. Eu comprei só porque estava em promoção. Exato. Entende? É um pensamento correto, então, né? É exatamente isso. E foi legal você falar de mercado. Porque, olha só, a maioria das pessoas, quando vai no mercado, esse é um momento que a gente leva uma lista de compras, né? Para o mercado, a gente faz isso. Tem gente que eu sei que não faz, mas devia fazer, levar uma listinha para saber o que vai comprar. Não trazer coisa que já tem e não precisa e vai estragar e também não esquecer de nada. Por que a gente não faz na nossa vida o que a gente faz no mercado? Por que a gente não tem uma lista de compras da nossa vida? Porque, de novo, tudo bem consumir. O que não dá para consumir coisa desnecessária, coisa que a gente não precisa, coisa que depois vai dar aquela ressaca, ai, por que eu comprei isso, né? Então, quando a gente faz esse planejamento do que eu quero de verdade, transforma o desejo num número, aquilo entra para a minha lista de compras da vida, né? Porque eu vou usar meu dinheiro para ter algumas coisas, para ser uma pessoa, né? De repente eu quero ser uma pessoa melhor no meu trabalho, então eu uso meu dinheiro num curso. Comprar um curso também é consumir. Sim. Então, assim, tudo bem a gente consumir. Então, vamos consumir com uma lista de compras. Esse já é um primeiro ponto. Não adianta a gente dizer assim, não vou comprar. A partir de agora eu não compro mais nada. Sabe por quê? Tem um estudo que foi feito, um estudo sobre a lógica do consumo, que foi feito com fumantes. Pessoas que não estavam pensando em parar de fumar, mas aí se colocava no maço aquelas advertências, tá? Fumar, dá isso, dá aquilo e tal. Quando as pessoas olhavam aquilo, o que elas pensavam? Em fumar. Elas não viam aquela advertência. O nosso cérebro dá uma filtrada. Se eu disser assim para você, para o pessoal, assim, não pensa no elefante azul. A gente vai pensar no elefante azul. Elefante azul. Então não adianta dizer assim, não compre. Porque você pensa, comprar, e você tem desejo de comprar. Então você tem que trabalhar o seu racional, transformar um desejo num objetivo, criar o seu plano, para que esse racional influencie a sua emoção. Porque se você está sonhando com a viagem, aí você passa na porta, tá lá promoção e tal,
eu tenho a minha lista de compras. Eu estou precisando de uma bermuda nova? Eu já fiz o meu plano e já transformei o desejo no objetivo. Então, assim, o racional está todo orientado. Aí a minha emoção vai dizer assim, poxa, que besteira gastar dinheiro com isso, sabe? Então, assim, eu vou aprender a controlar um pouco a impulsividade, a emoção a partir da razão. Mas essas promoções estimulam a impulsividade? Estimulam, Sim, né? estimulam. Inclusive, assim, os publicitários, os profissionais de comunicação, eles conhecem técnicas para trabalhar com áreas do nosso cérebro que vão estimular essa impulsividade. Às vezes a gente entra numa loja de roupa e o cheiro tá bom, a música que está tocando é legal, tudo isso é para fazer a gente ficar mais tempo na loja. E aí, mais tempo na loja, a gente compra mais. Então, Legal. assim, tem artifícios e se a gente conhecer esses artifícios, a gente também se protege deles. Legal. Né? Então, a musiquinha tá legal, a gente fica lá cantando e tal, e puxa uma peça, puxa outra. Tipo, tem que desligar o ouvido aí para a sereia da loja, né? Para não ficar encantado com aquilo tudo. A lista de compras ajuda, o planejamento ajuda, conhecer os gatilhos ajuda. E uma profissional também ajuda, Sim. né? Você tem algum contato para passar para gente? Tenho sim. Eu tenho uma página no Facebook, encontrar através de Luciana Fiô, Domine Suas Finanças. Fiô se escreve F-I-A-U-X, acho que vai aparecer Tá aqui, aí na né? tela, tá aí na tela. Aparecendo. Então, esse é o Facebook, tem meu blog, dominesuasfinanças.com.br, e vou deixar meu e-mail também, luciana@simeuqueroterdinheiro.com.br. Muito bom. É isso. Luciana, obrigado Obrigada por ter vindo. a você. Foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu, adorei. Viu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Amanhã a gente volta não, amanhã é sábado, ainda bem que a gente não volta, mas tem programação aí no canal CJC, também mereço descanso, né? Eu volto segunda-feira e hoje eu volto às 5 da tarde com o CJC Esporte. Um abraço, até lá, valeu!